É, vamos lá, você abriu uma sala por causa do Arthur, Sim. já começou a ter bastante gente que também, na mesma situação que você, Sim, precisava de um precisava local de ali isso, próximo para fazer isso. foi bem Depois, isso. do terceiro ano, você já deu uma esticada, porque ela só tinha até Isso, é o terceiro ano. quarto, depois o quinto, e foi crescendo, Sim, sabe? sim. A sala do Arthur, eu lembro que quando eu contratei a pessoa, né, a funcionária aqui, para cuidar dessa salinha, a professora, eu já meio que contratei falando, olha, eu não sei se essa sala vai dar certo. Se não der, eu quero ser sincera com você, dizendo que no próximo ano, tipo, vai estar desempregada, mas eu tive que ser sincera. É, Pelo contrário, nós tivemos que contratar outras pessoas para ajudá-la, porque já estava com 36, 38 alunos, puxa só da vida. salinha dele. Sim. Então, já cresceu demais. E nós trouxemos também essa questão de câmeras, que era algo novo na região, ninguém tinha. Só que lá em São Paulo as pessoas já Interno, usavam nos câmeras corredores, e isso, tudo, tudo. né? Ó, Então, os pais bacana. podiam acompanhar pelas câmeras, era um diferencial também. E assim foi crescendo. E, enfim, hoje a gente está com quase 600 alunos. Quantos alunos você falou que ia ter só? 100 no 100 máximo, 150. estourando, mas aí não ia nem, talvez nem chegasse nisso. Então, e aí Hoje você tem muito... 4 vezes mais do estourado que você achava que ia ter. Exatamente, é muito doido isso. E olha que engraçado. Porque aí, até então, eu era pedagoga que achava que sabia educação, né? Hoje, eu tenho total certeza que educação a gente sabe colocando a mão mesmo. E Sim. educação não é só você estar dentro da sala de aula. E sim o fazer. E sim o fazer. E o sim lidar com outros setores. Para fazer educação, eu preciso do setor financeiro, que é primordial. Eu preciso do setor administrativo, eu preciso do setor de saber de leis, eu preciso do setor de marketing, né? Eu preciso do setor atendimento às famílias, RH, olha quanta coisa. E eu, né, achando que sabia fazer educação, cheguei à conclusão que eu não sabia, eu tinha que ir em busca de conhecimento. Então, muitas pessoas me ajudaram nessa trajetória, fui em busca de muitos cursos, uns maravilhosos, outros nem tanto. Encontrei muitas pessoas picaretas, né? Porque no trajetória sempre tem. Como sempre, né? Querendo se aproveitar disso tudo, da minha inexperiência disso tudo. Então, assim, olha, a gente encontra de tudo. Não foi fácil. Quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, sabe? Como que a gente conseguiu? E também não fui sozinha. Por um período fiquei sim sozinha, meu marido viajava demais, mas depois ele veio para a escola para me ajudar. Hoje ele está com você trabalhando? Hoje ele trabalha Hoje é na parte 100% ali contigo, né? Ele comigo, hoje ele é 100%. Apesar dele ainda fazer alguns negócios fora, mas é comigo mesmo. Sim. Hoje tem a minha filha que trabalha no RH também, hoje tá. tem o Arthur que trabalha no marketing e todo o pessoal que me ajuda a fazer a escola, e que não são poucas pessoas. A gente tem 74 funcionários. Não foi com ele então que eu conversei? Não, foi com o Pedro Pan. O Pedro Pan era um ex-aluno que agora trabalha no marketing também. Tá. Não, porque como você falou que está no marketing também, né? Mas não foi... O meu grupinho de marketing compõe o Pedro Pan, o Samuel, ex-aluno também, e Arthur, são 3. Samuel também tá. Samuel tá. Eu tenho uma outra ex-aluna, eu tenho a Fernandinha, né, que você conhece. Esse Samuel não é um de óculos, é? Não. Não. É o Pedro. É o Pedro, né? Tá. Que ele levou para mostrar a sala que você queria montar a rádio. Foi o Pedro Pan. Então, e eu tenho a Fernandinha, que é uma ex-aluna, hoje ela está como monitora de sala, por enquanto. Deixa eu ver quem mais que eu tenho. Eu tenho a Gabriela Machado, né? Gabriela Machado, ex-aluna, ela era aluna até o ano passado. Se Olha formou só. no terceiro do médio, está fazendo pedagogia. Ex-aluna. Que legal, que tinha a Isadora, mas a Isadora saiu agora no primeiro semestre. Você vai observando aqueles que se destacam mais, não é? Isso, com certeza. É até bom você falar isso, porque você tem diversos alunos lá. E tem muitos que querem... São perfis. E assim, ainda tenho vários sonhos, né? Eu tenho um sonho ainda de preparar alunos que queiram seguir a área do magistério, a área da educação. Você quer fazer esse sonho, isso, né? Quero. O antigo magistério, que hoje não existe mais, mas eu quero ser algo que as pessoas possam escolher para isso, para poder formar as pessoas que realmente gostam da educação de uma forma mais eficiente, mais eficaz, com as necessidades que a gente precisa enquanto escola, né? Sim. Eu acho que ainda, infelizmente, a gente está deficitário nisso. As faculdades, elas não estão preparando para a prática.
e sim ainda voltada para a teoria. Sim. Então, é algo que eu tenho muita vontade mesmo, né? Então, ou seja, hoje eu tenho as meninas que são coordenadoras, queridas, e são os meus braços direito e esquerdo, e que elas começaram comigo desde o início. Então, hoje eu vejo como cresceram, né? Enfim, até a própria Gi mesmo, né, Gi? Então, a minha intenção é crescermos juntos, né? Você chegou a assistir o podcast da Gi? Não cheguei, porque até ontem eu estava no Rio num congresso. Então eu não parei ainda, mas eu vou assistir. Você fala dela, né? Gi... Ela fala de você. E olha que a Gi... Mas eu não vou falar. Ah, tá bom, eu vou porque assistir. você vai assistir. Eu assisti. Ó, cobra ela. Pode deixar. Não, e fala de você. Ah, que legal, Gi. Eu só vou falar, fala bem. Ah, que bom, fico feliz. É verdade. Porque o meu carinho pela Gi sempre teve, eu sempre fui sincera. Ó, não é à toa que a Gi saiu de lá pela porta da frente, como nós costumamos dizer. E onde você está hoje, agora, nesse aqui, momento? Né? Olha só, tá aqui com a gente. Vocês, E quem está comandando tudo isso aqui? A Gi, olha só, a Gi. Que coisa. A nossa técnica é a Gi. A filha da Gi também é uma graça também, uma pessoa. A Duda casou. Ai, meu Deus. Com a mesma idade que você. Você vê 21 anos. Com a mesma idade que você. Eu falo que é loucura. Tá vendo? É isso, E eu vejo assim, eu falo brinco, né, que é loucura, mas cada um sabe o seu caminho. Para mim não foi, eu agradeço ter casado nessa época e tudo mais. Mas a gente sabe que é importante viver bastante, né? Não sei se você percebeu, não sei se é coisa da minha cabeça. Sim. Tô falando do dia a dia, nem da escola. Claro. Não sei se você percebeu que são épocas, né, que o mundo vive. Sim. Vamos lá, nos anos 80 se casava cedo. Nossos pais casavam-se muito cedo, né? Muito cedo. Verdade. Muito cedo. Depois dos anos 90, começou já um pessoal casar um pouco mais tarde. Isso aí. Aí quem casava cedo falou, nossa, está casando muito cedo. Aí nos anos 2000 para cima, até 2015, 2016, você via pessoas aí com 30 e poucos anos, tranquilo, solteiro, mas uma quantidade grande grande. Acho que até hoje. De homens e mulheres, Mas eu tô percebendo que depois, não tô falando que é por causa da pandemia, mas não sei. Tudo que nós pegamos, a gente pega a pandemia como referência para nossa vida. Mas você sabe que você está falando uma coisa que pode ser sim. Eu percebi que depois da pandemia tem muita gente casando novo de novo. Eu tenho 2 estagiárias lá na escola, 2 monitoras na escola, que elas são casadas e elas têm 21, 23 anos, muito novinhas. Não, e teve um período aí que se casava-se novo, por causa que engravidava e tem a pressão dos pais né? Casar, depois não teve mais isso, engravidava, não pegava-se tanto no pé por isso. Então teve um período aí, final dos anos 90, 2000 até 2010, as pessoas começaram a casar depois dos 30. Sim. Hoje, eu estou percebendo isso de uns 3 anos para cá, tem mudado. Muita gente casando com 22, 23, 21... Sabe, que na época de 2000 o pessoal só queria saber de estudar, fazer um futuro. Primeiro as pessoas faziam um futuro financeiro e profissional para depois casar. Isso eu vi muito de 2000, 2010. Agora? Hoje não. Hoje você está vendo pessoas que às vezes nem entrou na faculdade e já casa. E não é pouco, hein? Eu costumo dizer que também não é uma regra, né? Porque não tem regra para nada, maturidade, né? Não tem a ver com idade, não. Né? Assim, a questão de ter filho. Eu costumo... Ter filho é maravilhoso, meu Deus, é um amor que a gente tem, que é o maior do mundo, né? É, assim, absurdo. Por outro lado, às vezes as pessoas não têm maturidade para ter filhos. Tão novo assim. Então é importante você ter essa maturidade, eu não falo só de idade, mas maturidade para que tenha o filho. Porque são muitas coisas que podem acontecer quando você é mãe ou pai, enfim... E a vida muda completamente. E que, de repente, você não está preparado, sabe, para passar por determinadas coisas. Sim. Mesmo quando a gente tem maturidade, você fala, meu Deus, então, e agora? Que eu faço com meu mas filho? Meu Deus, olha isso que está acontecendo. E você percebeu que a natalidade diminuiu? A quantidade de filhos? Muito. Os casais hoje, muitos casais, isso eu vejo em estatísticas. Sim, muitos, isso. no máximo um filho. Aquele negócio de ter 5, 6, 7 ficou lá para trás. E muitos se planejam para não ter. Para não ter, exatamente. Para curtir a vida, conquistarem algo, para viajar junto. Mas assim, eu tenho em particular muitos amigos
que escolheram esse tipo de vida. Aí eu já começo a pensar, pelo fato de eu ter escola, né? Então acho que é melhor eu mudar para outro ramo. Começar a abrir uma escola para terceira idade. Para melhor idade. Né? Ou volta a dar aula naquilo que você dava lá atrás para pessoas que não sabiam ler e escrever. Exatamente. Mas você prestou atenção nisso daí? Sim, já percebi. Eu não sei se muito difícil. Eu não sei se é pelo problema financeiro, por também não querer ter tanta responsabilidade. Responsabilidade, né? Hoje em dia a gente está numa era que as pessoas precisam ter adaptabilidade, né? Precisam se adaptar às situações. Sim. E hoje em dia nem todo mundo consegue se adaptar às situações. E quando você vira pai e mãe, você tem que se adaptar à vida da criança. Ela acaba sendo ali o pivô, né? Digamos, a maior necessidade que você tem. E nem todo mundo está preparado para isso. Não. Então, acho que por isso que as pessoas vão deixando. Vamos curtir. Olha, tanto nesse congresso que eu estava lá no Rio, a gente estava falando que a adolescência, ela está indo, às vezes, para após 30 anos. Porque as pessoas estão demorando, né, de ter realmente uma responsabilidade para falar, eu sou adulto. Sim. Né? Eu lembro, eu pagava a conta já muito novinha, tinha responsabilidade, até porque Sim. eu sabia que minha mãe também não ia pagar, né? Eu falo da minha mãe e tal, mas enfim. Sempre tive a ajuda das minhas irmãs, eu sei que até hoje, se eu precisar, elas vão me ajudar. E naquela época nós aprendíamos com nosso pai a lidar até com dinheiro. Exatamente. Para não gastar demasiado. Então, hoje já é diferente. Então, eles demoram para ter essa responsabilidade. Ainda exige, vamos supor, de um aluno, não, mas de um filho, de repente, com seus 24 anos, fala, pai, mas você tem que pagar ainda meu carro. Pai, você tem que ainda pagar minha gasolina. Mas você também não... Antigamente, a gente não tinha isso. A gente que pagava. Então, mas você também, às vezes, não percebe que... Ou eu percebi algumas coisas, que às vezes é dos próprios pais que fazem tudo. Com certeza, é verdade. E porque dos próprios pais. O erro está nosso mesmo. Porque nós vivemos muitas dificuldades. Então, a gente tinha que, primeiro, a família... Trabalhar, dinheiro em casa. Exatamente. Fazer as coisas, pai e mãe. Você lembra disso daí? Com certeza. Então, e não tinha o pai e a mãe que... É por isso que eu falo, o erro é nosso mesmo. Existe uma comodidade, né, para o tal adolescente de 24 anos, né, entre aspas, mas existe uma comodidade e existe também uma comodidade da própria família, da mãe, do pai, porque fala, poxa, mas eu não quero que ele saia de perto de mim. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, eu vou dar tudo para ele. Exatamente. E aí é que está o erro. Você entendeu? Até analisando aqueles adolescentes que começam a trabalhar mais cedo, eles são mais responsáveis. Sim. Eles começam a ver que eles não podem olhar o celular toda hora. Sim. Tem regras no Tem trabalho. Regras. Eles não podem... acordei com dor de cabeça, não vou trabalhar. Hoje eu não vou. Se mandar embora, amanhã arrumo outro. Se não der, meu pai paga para mim minhas contas lá. Então, quando ele começa a trabalhar, ele já vai entendendo um pouquinho de um perfil de uma empresa, né? Mas tem aqueles ainda que eu vou trabalhar nisso para ganhar só isso, imagina. Escolhe, né? Salário mínimo, imagina, eu quero ser diretor. Não, e tem alguns... eu quero chegar a ser gerente, eu quero mandar. Eu quero mandar. Não, e tem aqueles que chega num trabalho, o chefe fala não, porque ele nunca recebeu não. Isso, exatamente. Só recebe sim. E aí ele recebe um não, eu não vou mais. Não vou mais. Como? Quem ele é para falar um não para mim? Eu fiquei 15 minutos no banheiro, fui 4 vezes na parte da manhã. Fui 4 vezes na parte da manhã no banheiro, fiquei 15 minutos. Quem ele pensa que quem ele pensa que é? Então isso é muito sério. Por quê? Porque a gente fala... Eu dou risada, mas mas é verdade. Isso a gente vê mesmo, sabe? Até por dificuldade, às vezes, de contratar alguém mais jovem e tudo mais. Não são todos. Eu acho que o jovem, o adolescente, ele tem muita coisa boa para passar para a gente, mas tem esses entendimentos, né, de posturas que a gente precisa alinhar. Sim. Então, quando você contrata uma pessoa mais jovem, você já tem que estar ciente que você vai ter que botar na linha, que ele não vem com esse pré-requisito, digamos assim. Muitas vezes, tá? Não estou generalizando, não generalizo nada, porque depende muito da educação. Mas você tem que fazer entender o seu filho, ou seja, o funcionário, enfim, alguém que está próximo de você, fazer que é diferente de casa. Sim. Em casa é uma coisa, empresa é outra. E por mais que
Hoje a gente tem uma rotatividade muito grande, né? A gente sabe que tem profissões que a gente nem sabe se vai existir em 2030. Com né? certeza. Porque muitas coisas estão caindo, outras estão chegando para justamente por conta dessa inovação. Como a pedagogia era outro nome, virou para E pedagoga? pedagoga, exatamente. Não tem mais o magistério, Não que era, tem. digamos, uma parte, né? O ponto número 1 para você começar a ser Sim. professor já não existe mais. Mas tem muita coisa ainda por acontecer. E esses adolescentes, eles são muito rápidos para pegar as coisas, sabe? Mas às vezes são mais, falo de novo, não são todos, mas às vezes eles têm mais dificuldade de entender o que a gente chama de básico, né? Que são as regras. São as regras. Por isso que nas escolas, hoje em dia, a gente trabalha muito esse campo do empreendedorismo, por isso que a gente traz muita questão socioemocional, para justamente poder fortalecer esse adolescente, essa criança, para quando ela estiver no mercado de trabalho, quando ela escutar um não, porque o chefe viu que ela foi 20 vezes de manhã ao banheiro e ficou 15 minutos cada vez que ela foi, só para mexer no celular, não vai produzir, não vai ter resultado. Ela tem que entender por que ela está levando aquela advertência. Exatamente. Isso faz faz bem para o crescimento. Mas é porque não tem advertência em casa. Exatamente. Então chega lá, acha que é livre, igual em casa ninguém fala nada. Eu tava lendo uma coisa, né, que até os pais estão perdidos, né? Ou ele é pai ou ele é amigo. Ele esqueceu que, na verdade, a posição dele é de pai. Exatamente. Isso não significa que ele não seja, não possa ouvir, não possa discutir e tal. Mas ele é o pai. Se ele for muito amigo, ele perde o respeito. Ele é o pai. Digamos, a figura que tem que exigir o respeito. Exatamente. Não tem como. E a gente fala isso, talvez os adolescentes, talvez meu filho não aceite muito, mas quando ele estiver mais maduro, ele vai entender. E que isso é importante, entendeu? Porque senão vira uma bagunça. E por isso que tem tanto adolescente perdido, enfim, com vários problemas aí. Sim.